O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 12 a 15, ação da prece, transmissão do pensamento. Meus irmãos, nestes itens, Kardec nos mostra que a maioria das dificuldades que atravessamos em nossa existência seria perfeitamente evitável se cumpríssemos sempre a lei divina, ou seja, se seguíssemos aquilo que aconselha a nossa consciência, local onde Deus inscreveu sua lei, para que sempre dispuséssemos de um guia seguro para o uso do nosso livre-arbítrio. Como nem sempre procedemos assim, acabamos agravando as nossas provações e criando outras além daquelas programadas para a nossa existência por razões kármicas. Muitas vezes achamos difícil identificar a diferença entre essas duas espécies de dificuldades que enfrentamos. Mas se formos sinceros com nós mesmos e analisarmos os problemas que enfrentamos, conseguiremos perceber que para alguns deles, por mais que busquemos, não encontraremos uma forma pela qual pudéssemos tê-los evitado. Enquanto para outros, vamos perceber suas causas em nossas próprias ações, movidas pelo orgulho, egoísmo, vaidade, esses nossos velhos conhecidos, ou por nossos excessos de toda ordem que geram o adoecimento tanto do corpo quanto do espírito. Mas seja qual for a origem dos nossos problemas, para as duas possibilidades a prece tem efeito salutar. Para aquelas situações programadas em nossa encarnação como expiação de nossas faltas anteriores, a prece tem o poder de nos fortalecer a vontade, de aumentar a nossa resignação, de atrair os bons espíritos que nos consolarão e nos darão apoio emocional nos momentos mais duros. E muitas vezes, inspirados por esses amigos, nós alteramos a nossa conduta e podemos até ter essas dificuldades minoradas ou eliminadas do nosso caminho como recompensa por nossa transformação moral e pela resignação que demonstrarmos. E para aqueles outros males que nós mesmos criamos, a prece tem o efeito preventivo, pois por ela, como já vimos, elevamos o nosso padrão vibratório, nos aproximamos mentalmente dos nossos mentores e deles passamos a receber bons conselhos e orientações, que se soubermos escutar e pôr em prática, não incorreremos em novos erros. Esses bondosos amigos ainda fortalecem as nossas preces, eles se unem às nossas rogativas, potencializando a nossa voz, pois podemos orar sozinhos, mas sabemos que a prece em conjunto tem uma ação mais poderosa, pois são várias vontades que se unem para um objetivo comum. Mas para isso é necessário que haja uma verdadeira união de pensamentos e de corações, e não apenas de palavras. Sendo assim, a prece pode ser proferida em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas é claro que, quanto maior for o recolhimento que pudermos ter, mais fácil será para nós concentrarmos o nosso pensamento e dirigir a nossa vontade para aquele objetivo pelo qual oramos. Então, não deixemos de nos valer desse recurso preciosíssimo, desse verdadeiro alimento espiritual que é a prece, para que a nossa jornada seja mais suave e mais de acordo com aquilo que planejamos executar antes de reencarnarmos. E vamos a uma mensagem que está no livro A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila, psicografado por Clayton Levi. No clima da prece. Acalme o seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual, assim como existem pessoas em plena posse das energias físicas, entretanto, doentes do espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam o quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Elevemos então os pensamentos numa prece. Meu Deus, hoje lido com as consequências de minhas ações do passado. Aquilo que fiz ontem, nesta e em encarnações passadas, determina o grau de dificuldade que encontro em meu caminho.
Com fé, coragem e resignação, haverei de vencer todos os obstáculos que se constituem, na verdade, em benditas oportunidades de resgate das minhas faltas, que, quando bem aproveitadas, devolvem à minha alma sua pureza original. Mas enquanto quito meus compromissos anteriores, é necessário que eu não volte a incorrer em faltas, e para isso necessito da ajuda dos espíritos protetores, dando-me bons conselhos, fortalecendo minha vontade para que eu consiga resistir aos impulsos negativos que ainda abrigo dentro de mim. Que eu saiba vigiar e orar, controlar meus pensamentos, não dar guarida a qualquer sugestão menos digna que surja à minha mente, não expressar nenhuma palavra negativa para meus semelhantes e acalmar minhas emoções, para que, ainda que não as externe, venha a guardá-las em mim, causando enfermidades espirituais. Que eu utilize o recurso da prece sempre que estiver prestes a ceder aos meus maus pendores e consiga assim alterar meu padrão vibratório e não criar novos obstáculos para o meu amanhã. E assim vencerei.